O presidente Lula anunciou o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 já a partir do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Lula também anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, que passará de R$ 1.903,98, o teto fixado em 2022, para R$ 2.640, o equivalente a 2 salários mínimos. Segundo o presidente, a proposta é adotar uma progressão anual até chegar a R$ 5.000. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan, são 5 horas e 45 minutos, 15 para 6. Piperno, você acha que isso é populista? Isso primeiro, é cumprir parcialmente um compromisso de campanha, porque ele ainda não conseguiu promover a reposição prometida. Segunda coisa, isso é para corrigir um estado quase que de extorsão das pessoas mais pobres. Vejam, aqui no Brasil a gente discute muito qualquer tipo de benefício, a gente está falando, no caso do salário mínimo, de R$ 18 a mais. Aí alguém vai argumentar, puxa vida, mas será que existe espaço fiscal para isso? A discussão não é essa, é uma discussão secundária, embora isso seja muito importante, seja essencial, principalmente se tratando de um país que não tem folga fiscal. A questão é, puxa vida, o que nós fizemos com essas pessoas até hoje? Foi justo a gente deixar esse público praticamente passando fome à míngua? Mas então, de onde vai vir o dinheiro? Então, o dinheiro tem muitas alternativas. Nós estamos falando de 16 bilhões de reais, né? A gente está falando, por exemplo... Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro, e a gente está falando, inclusive, de um país que acaba de constatar, e isso vai estar sendo checado com mais minúcias, né? Que 2 milhões e 700 mil pessoas, 2 milhões e 700 mil pessoas estavam recebendo o Auxílio Brasil de forma irregular. Então, você cortando essa sangria, já abre um considerável espaço fiscal para ajudar exatamente a gerar essa conta. Então, há outras formas. O governo vai buscar exatamente cortar outras despesas, porque, veja, isso não é uma conta tão grande assim em se tratando de outros benefícios que o país concede. Quanto, por exemplo, o Brasil concede em renúncias tributárias para vários setores da economia, quanto é concedido, por exemplo, em juros subsidiados no Plano Safra e daí por diante, daí para vários segmentos produtivos, inclusive, da nossa economia. Então, a gente tem que sair um pouco, dessa dependência, desse consenso do Itaim, consenso dos Faria Limers, de que pobre não cabe nesse orçamento. Piperno, estou achando você muito preconceituoso em relação aos Faria Limers, mas isso é um outro assunto. Por favor, Alan Gânia. Pois é, essa ideia do Piperno que dinheiro nasce em árvore, né? Dinheiro não nasce em árvore, né? Não adianta imprimir dinheiro, vai gerar inflação e vai prejudicar principalmente o mais pobre. A pergunta é, da onde que vai vir esse dinheiro? E não é um caso de um estelionato eleitoral, porque o Lula prometeu mundos e fundos durante a campanha, aumento do salário mínimo muito maior, isenção da faixa de imposto de renda. Ué, não é uma fake news isso também? Cumprido. Isso não se... Não, mas era muito maior. Por exemplo, a isenção do imposto de renda, a faixa de isenção do imposto de renda. Até estelionato, fake news. E aí, é um crime igual à pedofilia? Então, assim, o que o PT faz, no fundo, é usar essas expressões de efeito, demagógicas, para colocar o seu projeto em curso, né? Essas expressões gatilho, que mexem com as emoções das pessoas e para colocar uma regulação da mídia. O resto é populismo. Da onde que vai vir o dinheiro, Piperno? Responsabilidade fiscal não é papo de Faria Limer, não. É para sobrar mais dinheiro pro pobre. O Brasil teve mais responsabilidade do que ele no primeiro governo. Me mostra um governo da história do Brasil. Porque a conjuntura internacional era favorável e manteve tudo. Ele é um sortudo. É tudo a conjuntura internacional. Então, eu pergunto para você que está nos ouvindo o seguinte: qual foi o governo do país que gerou mais superávites comerciais, mais superávit fiscal? Uma baita. A Venezuela cresceu, a Argentina, que todo mundo crescia. Essa foi uma marca de 2005 já mudou fiscal. E aí tem 2 quedas de no governo Dilma, lá pandemia, sem ter tido uma pandemia. Só que as reservas cambiais continuam lá, né? Mais de 300 bilhões de dólares. Serrão, em quais governos começaram as tais
isenções, renúncias fiscais, que hoje tanto impacto negativo causam na economia brasileira, governos do PT, do Lula e da Dilma. Perfeito. Sucessão de um e de outro. Os chamados empresários campeões nacionais, aqueles craques, né? Que tanto contribuíram, fizeram obras no exterior, depois, coitados, acabaram denunciados naquela coisa horrível, tal de Lava Jato, Petrolão, né? Que coisa triste que aconteceu, meu Deus, os campeões nacionais, alguns foram até a falência, dizendo até que ficaram pobres, mas não, continuam com os bilhões deles guardados em outros lugares lá fora. Enfim, e os pobres, hein? Os pobres é que entraram pelo cano, né? E aí tá chegando o carnaval, a gente lembra aquela música, o velho samba de Noel Rosa, que a Beth Carvalho imortalizou, né? E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Vamos cantar, né? Bacana, Noel Rosa, lembrar isso, né? O Brasil tem toda hora que lembrar essa questão. Toda hora o pobre é tratado com demagogia, a classe média é tratada como se fosse uma porcaria. Hoje até o Lula mudou o discurso em relação à classe média, mas a realidade é essa. Então, Lula prometeu durante a campanha que, assumindo, iria fazer, sim, o imposto de renda, a faixa de isenção chegaria a R$ 5.400. Se ele não cumpriu a promessa, isso, materialmente falando, é uma falha, uma mentirinha, é uma fake news, né? Fake news. E Serrão, e fazer a política dos campeões nacionais, grana barata do BNDES, para quem? Para o pobre? Para os empresários já endinheirados. E que devolviam mensalão para a turma da roubalheira. Oh, que empresários legais, hein? Muito bem. Só um minuto, Piperno, eu vejo que você quer falar, mas antes, Nelson Kobayashi. Eu só queria falar que esse aumento de R$18 no salário mínimo, acredite você que nos escuta, às vezes a pessoa tem um aumento de R$18 e no mês seguinte vai estar ganhando menos, dependendo do quanto vier na inflação. Porque com o poder de compra, com R$18 a mais, se a porcentagem, né, desses 18 nesse universo de 1.320 for menor do que a porcentagem no mês de inflação, o cara não consegue fazer a mesma compra. Então é uma ilusão, né? É assim, é um encantador de jumentos, na verdade, porque o cara te dá mais dinheiro e você não consegue fazer a mesma compra que mas vamos aliviar a barra dele. Isso vai chegar, na verdade. Pressuposto que isso vai ser inflacionário. Mas vamos aliviar a barra dele. Que o pobre coitado vai ganhar R$18 a mais, vai realmente inflacionar a economia. O Lula deu os R$18. Vamos aliviar a barra dele. Isso é suficiente? Talvez não seja. Claro que é. Qual é o impacto que isso tem na economia? É gigantesco. De onde vem o dinheiro para pagar isso? É outra pergunta que a gente tem que responder. Com R$18, você sabe o que você compra com R$18? Eu sei. Você compra 2 bifes, assim, meio fininhos de contrafilé. É quase a picanha. 2 bifes. Você sabe que outro 2 bifes. Na verdade, dá R$15, mas 2 bifes. E você pode também comprar um pacote de arroz de 5 quilos, Serrão. Então aí... Também. Hoje, né? Vamos ver no fim do ano. Mas do jeito que a coisa vai, eu concordo aí com o Kobayashi. Até porque vai anular. Até porque esse que acabou de anunciar hoje, esse aumento do mínimo, ficou 8 anos no poder e não foi um período de inflação em alta, não foi um período recessivo, né? Não foi um período de déficits fiscais, muito pelo contrário. Mas o segundo mandato do Lula é o mandato da Dilma. Foi gerando, foi uma gestação. Essa é uma maldade que o consenso do Itaú propaga. Imagina, o segundo mandato do Lula... É igual. O segundo mandato do Lula passa a ter mudanças no meio, em 2008, quando acontece a crise dos subprime. A economia mundial em recessão e aí vem as mudanças. É verdade. A mudança, transferência de... Saída do Palocci, entrada do Guido Mantega ali já em 2005. Aliás, numa entrevista, acho que, se eu não me engano, ao Estadão, ele já deixa claro a mudança do tripé macroeconômico. Não, tripé Quem era presidente do Conselho de Administração da Petrobras no segundo mandato de Lula? Dilma Vana Rousseff, que agora está indo para o New Development Bank dos BRICS.